celular. Obviamente o assunto que eu mais falo aqui no canal, o assunto que eu mais trago. E sempre que eu trago, eu sempre separo por faixas de preço. Melhor celular até 1.500, até 2.000, até 3.000, até R$1.000. Mas por que não juntar todos eles e pegar o melhor por cada faixa de preço? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso, os melhores celulares pra você comprar por cada faixa de preço. Mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E detalhe, é difícil colocar somente um celular como o melhor pela faixa de preço, até porque não existe muito bem isso. Alguns celulares sim, mas a maioria, principalmente de faixas de preços mais comuns, existem celulares que atendem em pontos específicos a mais, outros em outros, e assim segue o caminho. Mas vamos lá, na faixa aí dos R$1.000, a gente acaba encontrando duas opções que eu considero realmente os mais completinhos e, digamos, os mais certeiros, que aqui no caso acaba sendo o Infinix Hot 50 Pro, como também o Samsung A25 5G. Os dois celulares são extremamente completos para faixa de preço. O Infinix, ele tem um pouco mais de disponibilidade e também é um pouquinho mais barato. Normalmente fica em torno aí dos seus 900 a 1.000, enquanto o A25, ele fica cravadinho aí nos seus R$1.000 até seus 1.100. Ele tá ficando um pouco mais difícil de encontrar, exatamente por conta dos novos lançamentos. Mas vamos lá, o Hot 50 Pro, aqui ele traz uma tela de 6.78 polegadas, já IPS com 120 Hz, tem 8 GB de RAM, que aqui tá um dos pontos de eu recomendar ele. Sim, memória RAM não é sinônimo de desempenho, mas a maioria dos celulares nesta faixa de preço vem com 4 GB de RAM. E honestamente, cara, 4 GB de RAM pra hoje em dia, e principalmente pensando em longo prazo, está ficando pouco. Eu recomendo no mínimo 6 GB de RAM. E por R$1.000 é uma faixa mais limitada para encontrar celulares com mais de 4 GB de RAM. Então é por isso que ele é um dos pontos que eu acabo recomendando. Sem contar que ele tem 256 de armazenamento, que também já é excelente. Vem com um conjunto de câmeras ok, vindo com uma principal de 50 megapixels, uma secundária que é mais um sensor de profundidade e uma frontal de 8 megapixels. O interessante é que ele já grava em até 2K a 30 FPS, ou seja, ele grava em Quad HD, que já é um pouquinho superior em comparação com Full HD, já é alguma coisa. Tem que contar uma bateria de 5.000 mAh e o ponto principal, ele vem com um Helio G100. Para a faixa de preço também é um excelente processador. Ele é muito parecido com o Helio G99, é um processador que eu já considero maravilhoso, batendo aí seus 420 mil pontos no AnTuTu, que para a faixa de preço é uma potência já muito boa. O único ponto negativo é que ele somente é 4G, ou seja, ele não vai trazer a tecnologia do 5G, mas ainda assim é maravilhoso. E para um efeito comparativo, um Redmi Note 14 Pro 4G, que vocês adoram esse celular e custa R$1.400, tem exatamente a mesma potência dele, só que ele custa R$300 a menos. E é claro, o A25 5G, que é mais completo, porque aqui ele já traz uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED com 120 Hz, ou seja, tem a melhor tecnologia de reprodução de cor, que é o Super AMOLED, e já vem com 120 Hz, alta taxa de atualização. Sem contar que ele vem com 128 ou 256 GB de armazenamento, 6 ou 8 GB de RAM, um conjunto de câmeras infinitamente melhor, vindo com uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 8 e uma macro já de 2 megapixels. E aí que tá dois pontos interessantes. A câmera principal dele é muito boa, inclusive para gravação, até porque ele já grava em 4K a 30 FPS e ele já vem com uma ultra-wide. São poucos celulares nessa faixa de preço que já vem com ultra-wide. Outro ponto positivo. Sem contar 5.000 mAh de bateria e o processador, que nesse caso é um Exynos 1280, que é um excelente processador para faixa de preço, batendo 480 mil pontos no AnTuTu, o que para um celular de R$1.000 é uma potência muito boa e bem fora da curva, por assim dizer. Não vai entregar uma potência monstruosa, não espere rodar Genshin Impact em 4K ou Ark na melhor qualidade possível, mas já vai te entregar um bom desempenho. Inclusive em testes que eu fiz nele, ele conseguiu rodar Genshin Impact, obviamente na qualidade baixa, mas conseguiu. Um degrau acima a gente tem a faixa até os seus R$1.500, que aqui no caso a gente acaba encontrando dois principais, que acaba sendo o Samsung A36, custa na faixa aí dos seus R$1.300 a R$1.400, ou o Poco X7 5G, que fica cravado aí nos seus 1.500. O Samsung é um pouquinho mais barato, e se você encontrar o A35 na mesma faixa que o A36, vão de A35. Você consegue expandir o armazenamento e ele tem um processador levemente mais potente, mesmo sendo mais antigo. Mas enfim, o Samsung A36 já tem construção em plástico e vidro, já vindo com IP67, já tem uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED com 120 Hz, tem 6 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem poder expandir, uma bateria de 5.000 mAh, um conjunto de câmeras, honestamente, muito bom para faixa de preço, foi um dos pontos que me surpreendeu nele. É o mesmo conjunto de câmeras do A25, a diferença é que a macro é de 5 megapixels
e que ele grava em 4K 30 FPS tanto na traseira como também na frontal. O A25 é só na traseira. Só que, cara, é uma câmera que realmente me surpreendeu muito. Ela tem um bom desfoque de fundo, tem um bom nível de detalhamento. Não é nada absurdo, por exemplo, pontos pretos. Ela ainda perde um pouco de qualidade, o contraste acaba sendo um pouco excessivo, mas, cara, você consegue extrair uma excelente qualidade. E até pra você que quer começar a criar conteúdo, é um celular muito bom dos baratinhos. Fora também o processador, que embora seja mais fraco em comparação com o antecessor, que é o A35, ainda assim é um processador bom, que no caso é o Snapdragon 6 Gen 3. É um processador que baixa um pouco mais de 600 mil pontos no AnTuTu, já o suficientemente bom para você usar no dia a dia sem ficar travando, gargalando, como também até já consegue rodar jogos relativamente pesados, como por exemplo o próprio Genshin Impact. Um pouquinho mais interessante, obviamente, a gente tem o Poco X7 5G. Ele é mais completo no quesito de construção, inclusive já vindo com a proteção IP68, uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz com 3200 nits de brilho, uma tela muito brilhosa, sem contar 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. As câmeras que eu não vou nem perder meu tempo comentando muito porque não são boas, embora ele tenha um sensor principal de 50 megapixels relativamente grande, uma lente de abertura muito boa, é um sensor bom por si só, já vindo também com uma ultra-wide. Cara, a Xiaomi consegue cagar absurdamente com o pós-processamento desse celular. Resumindo, para fotos é um celular que atende bem, você consegue tirar fotos bonitas, principalmente paisagem, mas para gravação é péssimo. O contraste é bizarro, saturação é bizarra, o autofoco é bizarro. Ele fica variando, é terrível, é terrível. Mesmo já gravando também em 4K 30 FPS. Mas o ponto principal dele acaba sendo uma bateria que carrega um pouco mais rápido, são 5.100 mAh, com uma potência de 45 watts. E o ponto principal, o processador. Nesse caso ele vem com um Dimensity 7300 Ultra, que te entrega 680 mil pontos no AnTuTu. Resumindo, de novo, é um celular que pro dia a dia vai funcionar muito bem, também já consegue rodar alguns jogos, embora não seja o nível de potência que eu diria que é o ideal, mas ainda assim, já consegue dar conta. Cara, é um celular extremamente completinho em todos os aspectos, tirando a câmera. Já abaixo ou até R$2.000, a gente tem, é claro, os melhores custo-benefício, senhor Samsung A56 e Poco X7 Pro. Os celulares que variam na casa aí dos seus R$1.800 a R$2.000, sim, dá para encontrar por menos, dá para encontrar por mais. Todos os celulares dessa lista estão sujeitos a algo chamado variação de preço, porque é assim que funciona o mundo. Mas resumindo, eles são muito parecidos com esse que eu acabei de citar, o A36 e o X7 5G, com algumas leves diferenças. O A56, ele também vem com IP67, só que com construção já em vidro e metal, tem exatamente a mesma tela, mesma quantidade de armazenamento, também sem poder expandir, mesmo conjunto de câmeras, com a diferença da ultra-wide, vai de 8 megapixels para 12 megapixels, também gravando em 4K a 30 FPS, mas é uma câmera bem superior no quesito de qualidade de imagem e detalhamento. Então, de novo, aquela questão de pontos pretos, o A36 perder muito detalhamento, a A56 já consegue corrigir isso melhor. Além disso, um desfoque muito melhor, um nível de detalhamento muito melhor, realmente uma câmera muito boa. Sem contar que ele já vem também com 8 GB de RAM e o ponto principal, o processador, que aqui no caso a gente vai para um Exynos 1580. É um processador que bate 840 mil pontos no AnTuTu, que embora não seja o mais potente, guardem essa informação, ele já é um processador muito potente para a faixa de preço, inclusive um dos melhores, E aqui no caso a gente vai para o concorrente dele, que é o X7 Pro, que também tem exatamente a mesma tela, mesmo conjunto de câmeras, mesma construção, mesma resistência à água do que o X7 5G. A câmera também continua sendo terrível, mesmo gravando em 4K 60. O que muda? Aqui no caso ele vai para uma bateria de 6.000 mAh com carregamento rápido de 90 watts e já vindo com este carregador maravilhoso na caixa. Aprenda com Xiaomi, Samsung. E o ponto principal, que é o processador. Nesse caso ele vem com Dimensity 8400 Ultra. E lembra que eu falei, o A56 já é potente para faixa de preço, batendo 800 mil pontos. Esse desgraçado bate 1.660.000 pontos no AnTuTu. É surreal. Não existe outro celular nesta mesma faixa que consiga entregar o mesmo nível de potência. O A56 já é potente, o Xiaomi consegue entregar o dobro disso, custando o mesmo preço. E realmente, é um processador que, cara, não tem o que falar. Pro dia a dia eu não preciso nem mencionar que ele não vai ficar travando nem nada disso, mas para jogos é perfeito. É um processador que não fica esquentando muito, ele mantém um excelente desempenho, é um desempenho fluido, constante, realmente é um dos melhores celulares que eu já joguei, principalmente, de novo, pelo preço. Qual a diferença entre os dois? O A56 ele vai te entregar câmeras melhores, enquanto o X7 Pro vai te entregar uma resistência melhor, uma potência melhor e também uma bateria melhor. Já até 2.500, aqui a gente só tem uma única opção e realmente é o melhor de todos, que acaba sendo o Samsung S24 FE. Nessa faixa de preço não existe celular que bata de frente com ele. Ele custa na
faixa de seus R$2.500, R$2.600. Só que aqui já tem construção em vidro e metal com IP68, 8 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento, uma tela Dynamic AMOLED 2X, 6.7 polegadas, 120 Hz, 2600 nits, um conjunto de câmeras extremamente completo, uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 12 e já vindo com uma telefoto, que é aquela câmera para zoom, de 8 megapixels, gravando em até 8K a 24 frames por segundo ou em 4K a 60. Sem contar uma bateria que piora um pouquinho, que vai para 4.700 mAh, mas já vindo com 7 anos de suporte à atualização, tanto de sistema como de segurança, sem contar também o Galaxy AI, que também tem no A56 e no A36. Mas o ponto principal, processador, que é um Exynos 2400E, que tem uma performance, entre aspas, parecida com o do X7 Pro, bate 1.600.000 pontos. A diferença é que ele tende a esquentar um pouquinho mais, querendo ou não, o MediaTek ele consegue sair na frente nesse ponto em jogo, mas é aquilo, ainda assim são dois celulares, são dois processadores que vão te entregar uma potência absurda, já vão conseguir rodar qualquer jogo tranquilamente. E por que eu coloco ele como melhor custo-benefício até R$2.500? Ele tem exatamente todas as características do Poco X7 Pro, tirando a bateria, só que vindo com um conjunto de câmeras infinitamente melhor. Fora também o suporte, a atualização e a função também muito boa do Galaxy AI. Para criação de conteúdo, você quer um celular barato para criar conteúdo, honestamente eu acho que ele é o melhor custo-benefício, vai atender super bem. Já na faixa dos 3.000, a gente acaba aqui no caso tendo uma para barra duas opções, vocês vão entender. Nessa faixa a gente encontraria o Edge 60 Pro, que é um novo lançamento da Motorola. Pelo preço compensa muito mais você economizar e ir para um S24 FE, ou nessa mesma faixa eu recomendaria um Edge 50 Ultra, mas ele sumiu do mercado. Então nessa faixa nos restou o senhor Poco F7 e o Poco F7 Pro, talvez os celulares mais comentados nos últimos tempos. Por que eu coloco os dois juntos? Porque eles são muito parecidos e também o preço deles às vezes fica muito próximo. Só que o Pro, por ter uma potência levemente superior e alguns pontos levemente melhores, é por isso que eu tô colocando ele junto aqui ao F7 normal. Mas vamos lá, aqui a gente já tem celulares feitos em vidro e alumínio com resistência IP68, 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento, os dois com uma tela AMOLED 120 Hz com 3.200 nits. O que vai mudar é que o F7 Pro ele tem uma tela menor de 6.67 polegadas com resolução 2K, enquanto o F7 normal tem uma tela de 6.83 polegadas com resolução 1,5K. Os dois têm câmeras ok, de novo aquele mesmo problema da Xiaomi, pós-processamento. É uma principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.6, é um bom sensor com uma ultra-wide de 8, mas é aquilo, ainda traz um pouquinho daqueles problemas do Poco X7 Pro, mas é uma câmera já melhor e é uma qualidade de imagem já superior, já consegue gravar vídeos com mais qualidade. O que vai mudar entre eles? Primeiro, a bateria. O F7 ele traz uma bateria de 6.500 mAh, enquanto o F7 Pro tem uma bateria de 6.000, sim, é uma bateria pior. Não entendi essa lógica, aliás, a linha F7 não entendi nenhuma lógica na verdade, porque ela vai decrescendo, porque conforme vai aumentando o celular, vai decrescendo a bateria. Então o F7 tem uma bateria melhor que o F7 Pro, o F7 Pro tem uma bateria melhor do que o F7 Ultra, sendo que são celulares superiores um ao outro. Não tem sentido. O ponto principal diferença que seria o processador, que o F7 vem com 8S Gen 4, enquanto o F7 Pro vem com 8 Gen 3. Cara, que são processadores praticamente idênticos de performance. O Gen 3, ele consegue às vezes trazer um pouquinho mais de potência, principalmente de testes como, por exemplo, multicore, single core. Mas quando a gente pega o AnTuTu, que é um teste mais geral, digamos assim, os dois batem praticamente a mesma pontuação, ficam em torno aí de 2 milhões de pontos. E aí que tá o ponto, o F7 é um excelente custo-benefício exatamente por isso, traz uma bateria melhor, praticamente o mesmo processador, só que custando menos. O único ponto que o F7 Pro vai ser melhor quando o preço dele estiver muito próximo ao F7 normal. Aí sim ele vale a pena, até porque querendo ou não ele é um pouquinho mais potente ainda assim, mas o F7 ainda é maravilhoso. Com relação ao preço deles oficial, eles variam na casa aí dos seus 2.900 a 3.200 reais o F7, enquanto o F7 Pro varia em torno de seus 3.200 a 3.500 reais. E até os seus 5.000 reais, o melhor celular que você pode encontrar, que é o senhor Samsung S24 Ultra. Cara, esquece Xiaomi 15, Realme GT7 Pro, até o próprio Poco F7 Ultra. Resumindo, ele é basicamente um S25 Ultra, um dos celulares mais topos de linhas da Samsung, só que mais barato, obviamente mais fraco, só que ele te entrega em tudo que você precisa. Qualidade de construção já também é feita em titânio, já tem o IP68, tem uma tela gigante também Dynamic AMOLED 2X, também com 120 Hz, tem 12 GB de RAM, vai até 1 TB de armazenamento, já vem com a S Pen que ainda é integrada com Bluetooth, bateria de 5.000 mAh, um conjunto de câmeras que eu não preciso nem mencionar, com uma principal de 200 megapixels, duas telefoto e uma ultra-wide, e também um processador extremamente potente que é o Snapdragon 8 Gen 3, batendo aí seus 1.800.000 pontos no AnTuTu.
Sim, definitivamente não é o mais potente pela faixa de preço, mas cara, ele já consegue atender em tudo: câmera, bateria, tela, sem contar as funcionalidades com o próprio Galaxy AI. E eu falo porque, de novo, eu já testei praticamente todos os celulares que eu posso falar, e eu tenho um S24 Ultra, e de verdade, eu não encontrei um celular que pelo preço de R$ 5.000, já é um preço elevado, consiga entregar tanto quanto ele. Eu falo como criador de conteúdo, cara, que utiliza muito o celular. Mas eu acho que é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!